Meu nome é Regina Casilo, eu sou fundadora, proprietária do Solar do Rosário, e eu quero dizer para vocês que nos 25 anos de existência do Solar do Rosário, hoje, um sonho está sendo concretizado. Vocês aqui, essa sala florida, em cada olhar, eu vejo a beleza do interesse, do conhecimento. A história da arte do Paraná é muito bonita. Eu vim para o Paraná há 47 anos atrás. Não conhecia nada. Quando eu fui aluna da querida, competente professora de História da Arte, Maria Cecília de Araújo Noronha, e do professor Fernando Bini, dois maiores professores de arte do Paraná. Dali, eu fui conhecendo a beleza da nossa história paranaense, fruto de uma fusão de etnias que povoaram essa terra abençoada que eu tenho o privilégio de morar. Aqui vocês terão, nesses encontros mensais, tudo o que for necessário, inclusive perguntem para eles, explorem o conhecimento deles, dessa nossa história. Essa minha apresentação informal foi porque eu sinto realmente essa felicidade de promover esse curso aberto a todas as pessoas que valorizam a cultura, que colocam o interesse e o conhecimento acima de todas as coisas. Vocês serão pessoas que vão espraiar, levar esse conhecimento a tanta gente. Vamos em frente, gente. Vale a pena promover a cultura. Obrigada. Você está do lado B? Bom dia, meu nome é Lúcia, eu sou filha da Regina. Eu coordeno o espaço aqui junto. Esse projeto é um projeto de lei de incentivo à cultura, é um projeto estadual. Nós participamos do primeiro edital do Profice, da Secretaria de Estado da Cultura. Tivemos um resultado aprovado com uma nota muito alta, e isso nos deu a certeza de que era um conteúdo que faltava. E, tendo vocês aqui, nós temos uma lista de espera de mais de 100 pessoas que entraram em contato tentando fazer o curso, mas existe um limite físico aqui para o curso, né, para termos as pessoas. Então, por favor, quem está aqui, aproveite. Quem não puder vir, por favor, avise, que nós temos muitas pessoas que realmente também gostariam de estar aqui. Quem começa o curso hoje é a professora Maria Cecília Noronha. Nós queria agradecer também a presença de outros professores do curso, a professora Letícia, que vai dar patrimônio, o professor Bini, que vai entrar especificamente em História da Arte do Paraná, a professora Patrícia, que vai dar o módulo de ação educativa, e o professor Júlio Ardini, que começa amanhã com o panorama geral de História da Arte. E lembrando que é um projeto do Profice, com patrocínio da Copel, então, por isso, ele pode ser gratuito. Então, existem esses mecanismos de incentivo à cultura que, quando bem utilizados, com certeza, fazem muita coisa boa. Então, eu agradeço a presença de vocês, aproveitem. E eu vou introduzir a nossa querida professora Maria Cecília Noronha, que está retornando hoje, né, depois de um tempo afastada. A Cecília é uma das maiores cabeças que temos no Paraná. Ela sabe tudo. A Cecília deu aula de História da Arte aqui no Solar do Rosário há mais de 20 anos e se afastou por um período. Então, até peço, quem conhece a Cecília sabe de toda a capacidade que ela tem de conhecimento, de passar esse conhecimento. Então, vocês estão tendo o privilégio do retorno da professora Maria Cecília. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Primeiro, eu tenho que esclarecer, gente, que eu tive um tumor cerebral e que me causou uma sequela. Eu tenho uma paralisia lingual, e isso me afastou do magistério durante 5 anos. Com fonoterapia, fisioterapia, bababá, bababá.
alguma parte dessa capacidade de comunicação voltou. Mas ainda com algumas dificuldades, por exemplo, na emissão de alguns sons, nos encontros consonantais, então, às vezes, precisa ficar buscando sinônimos. Então, quando houver alguma dificuldade na compreensão, eu queria que vocês me falassem. E a gente retoma o conteúdo. Bom, somos todos colegas, né, professores, alguns há mais tempo, outros mais jovens, mas, pelo que eu pude saber, todos são vinculados, direto ou indiretamente, à arte. A nossa proposta aqui é uma proposta de história da arte. Então, é uma parte da arte que se debruça sobre ela para questionar, para discutir, para dialogar e para informar os artistas e também aqueles que, enfim, que militam na área das artes sobre o desenvolvimento da arte ao longo da história. Existem várias formas diferentes de você tratar a história da arte. Uma delas, que é a que nós trabalhamos, é a história social da arte, onde nós vemos a arte, ou o produto artístico, como resultado de uma sociedade em mutação, em contínua evolução, e o artista dando testemunho desse momento histórico. Portanto, dessa forma, você tem a possibilidade de ver a arte não apenas como um fragmento da produção humana, mas como parte integral dessa produção humana, vinculada à economia, vinculada à política, vinculada aos desenvolvimentos e às aglutinações sociais. Enfim, é dessa forma que nós entendemos a história da arte. Existe também uma outra forma de se ver isso, que é através da vida dos artistas ou através das obras de arte. Mas, dessa forma, você vai ter sempre uma visão muito curta ou muito limitada de uma produção que, efetivamente, é parte integral do desenvolvimento da civilização e do homem. Esse curso se propõe a mostrar justamente isso para vocês, né? O desenvolvimento da história da arte ao longo da própria história e com ênfase na história da arte do Brasil e do Paraná. Raramente se tem essa possibilidade, porque são raros os professores que desenvolvem esse tipo de conhecimento. Então, os professores que foram convidados pelo Solar para trabalhar em História da Arte do Brasil e a História da Arte do Paraná são professores que realmente se dedicam a esse tipo de conhecimento. Então, é realmente, como disse a Regina mesmo, uma coisa inédita, importante e muito bom para quem está aqui. Bom, gente, me coube, nessa introdução a esse curso, uma visão geral da história da arte. Não é muito fácil isso. E também é complicado na medida em que há um conhecimento que todo dia se modifica. As ciências humanas, elas, pelas suas próprias características, elas são evolutivas, elas se modificam. E hoje, no século XXI, nós vemos a história, a arte, a história da arte, de uma forma muito diferente de quem estudou, por exemplo, no começo do século XX. Por isso, a gente diz muito para os nossos alunos, principalmente os da universidade, você tem que abandonar os livros e você tem que reciclar esses livros. Você não pode ficar com conhecimento que foi desenvolvido
antes das pesquisas com carbono 14, antes das discussões de uma historiografia contemporânea. Estas mudanças contínuas é que fazem dos professores de História da Arte contínuos pesquisadores. Então, a gente vive pesquisando, você vive procurando, você vive se inteirando das novas propostas que vão surgindo pela história, pela sociologia, pela antropologia, pelos conhecimentos das divergências e dos atritos sociais. Enfim, essa visão que nós vamos ter aqui é muito pequenininha, é quase nenhuma, mas serve para você ter uma linha de desenvolvimento de pesquisa. É só essa a função. Então, você vai ter o aprofundamento dessas questões com os professores que vão ministrar esse curso. E aqui o objetivo é única e exclusivamente te colocar numa linha do tempo, vamos dizer assim. Dizer o que é que veio antes, o que é que veio depois, por que que as coisas aconteceram dessa forma ou daquela forma. As perguntas podem ser feitas a qualquer momento e as discussões também estão abertas por qualquer questão. Bom, a história, que antigamente se chamava história e pré-história, isso também já foi modificado. Não se considera a pré-história como uma coisa anterior à história, porque também é história. Então, o nome não faz sentido. Hoje, os historiadores contemporâneos preferem se referir a um período anterior à escrita, onde os documentos obtidos não são diretamente de fontes documentadas, né, mas de pesquisas por parte de todas as ciências, enfim. E esses períodos, todos eles estão sendo objeto de reestudo. Por quê? Porque as tecnologias de pesquisa se modificam e evoluem, e se alteram. E as discussões em torno desses temas também. Então, a gente tem algumas dificuldades imensas para falar, por exemplo, sobre este período, que dá para nós dizermos claramente, não sabemos nada sobre isto. Nós temos algumas informações, algumas, que têm um caráter, assim, vamos dizer, de seriedade só as visíveis. Então, você tem as pinturas rupestres, você tem os objetos que são característicos dessa época, mas você não sabe por que foram feitos, para que foram feitos. Então, esta história da pré-história, de puxar a mulher pelo cabelo, né? De brigarem dentro das cavernas, de contarem historinhas por conta dos bisontes, isso tudo, claro, nem a própria história infantil aceita mais. Bom, de toda forma, nós temos alguns documentos muito interessantes e algumas cavernas que são as mais pesquisadas, né? Por conta da documentação que elas trazem, por conta dos próprios pesquisadores envolvidos, né, especialmente na França. Enfim, essas cavernas que vocês têm listadas aí, de Chauveau, Lascaux, Vendôme, Altamira, Niort, são cavernas que têm uma pesquisa interessante. Muitas delas foram feitas réplicas para que as pessoas visitassem e pudessem desenvolver questões a respeito sem que violassem o espaço próprio da arte rupestre. Bom, deste período anterior à escrita, você tem depois o Neolítico,
que foi uma verdadeira revolução pelos objetos encontrados, pelas documentações de objetos, de figuras, enfim. Quando o indivíduo começa, e aí por uma dedução óbvia, ele se estabelece, ele começa a produzir o seu sustento e, por essa razão, acreditar em deuses. A necessidade da chuva para a agricultura, a necessidade do sol. Então, a necessidade de um Deus, sol, de uma divindade que promova a chuva, de uma divindade que promova a cultura e o desenvolvimento dos grãos, enfim. Esse período ele vai acompanhar até parte do próprio Império Egípcio. Depois, a Idade dos Metais, que também acompanha já as civilizações mais antigas, porque é quando o homem adquire uma liberdade maior no trato com a natureza, por razões óbvias. Ele tem instrumentos mais poderosos para enfrentar a própria natureza. Bom, aqui algumas pinturas dessas cavernas, do período chamado Paleolítico, né? E os paleontólogos procuram, de toda forma, encontrar uma explicação, pelo menos coerente, para essas formas. O que interessa para a gente, que é importante, é como essas figuras são naturalistas, como elas se assemelham aos animais, que fazia parte da fauna, enfim, desta época. Aqui da caverna de Lascaux, os bisontes, pinturas rupestres, da caverna de Altamira, chamada Capela Sistina da pré-história, isso é uma bobagem, mas, enfim, por conta das pinturas no teto, chama a atenção o movimento, as formas, o contorno dos desenhos, os animais colocados à disposição nessas pinturas, as cores obtidas naturalmente, mas tudo isso vocês vão ver com detalhes no decorrer do curso. Aqui também figuras interessantes desse período, que nós não sabemos porquê, mas trata-se de figuras femininas, provavelmente associadas à procriação, a Vênus de Willendorf e a Vênus de Locel. No Museu de História Natural de Viena, essas figuras, ou essa figurinha, né, é considerada a Vênus mais antiga da humanidade. Beleza, linda. Também desse período chama a atenção o Santuário de Stonehenge, na Inglaterra. Por quê? Para quê? O que significa? Existe hoje um estudo interessante que diz que próximo a esse santuário desenvolveu-se no Neolítico uma sociedade e que esse agrupamento teria sido responsável pela construção desses menis gigantescos. Bom, provavelmente isso era um santuário. Para quê? Não sei. Mas como se explica o tamanho dessas pedras, o transporte dessas pedras, enfim, são incógnitas que esse período está tentando, nosso século XXI está tentando descobrir. Algumas fotos são importantes serem mostradas com pessoas, ou visitando os espaços, ou próximos a eles, para que você tenha uma ideia do tamanho, da proporção, de como as coisas se encontram hoje.
Então, vocês que vão ser professores de arte, que vão trabalhar também a história da arte, procurem mostrar para os seus alunos as coisas como elas estão hoje, e não como foram fotografadas no final do século XX ou no começo do século XX, tudo bonitinho, enfim, com coisas que não são reais. Essa evolução, esta mudança, é a nossa realidade. A arte não está fora disso. Tá? Esse contexto, se houveram mudanças, se houve a interferência do homem contemporâneo, isso tem que ser mostrado, isso tem que ser analisado. Bom, aqui é só um desenho dos egípcios manipulando os metais. A antiguidade foi muito rica, também é um processo, um estudo, tanto a arte suméria como a síria, a arte babilônia, a arte persa. Mas, acompanhando o conteúdo de vocês, a ênfase vai ser dada à arte egípcia como arte da antiguidade. E com toda a razão, né? É uma sociedade muito estudada. Os egiptólogos do mundo inteiro, inclusive, especialmente na Inglaterra, têm feito um trabalho muito grande na tentativa de encontrar respostas. Não tanto pela sociedade egípcia em si, mas pelas respostas que possam vir a partir do conhecimento dela. Muita coisa nós já temos informações a partir dos hieroglifos, naturalmente. Então, a partir da decifração dessa escrita, muitas informações nós já temos. Como, por exemplo, o trabalho realizado pelo Livro dos Mortos. Estes papiros que a nobreza, a aristocracia egípcia levava na sua morte, né, no seu túmulo, para o seu túmulo, pedindo licença para a vida depois da morte, eles nos trazem informações incríveis. Então, isso esta cena em especial chama-se psicostasia. É a pesagem do coração do morto na balança da justiça. Então, o que isso significa? Significa que, se ele for inocentado, ele vai ser apresentado a Osíris e vai ter direito à vida depois da morte. Mas a qualidade desses trabalhos, a possibilidade que ele nos dá de conhecimento, é que acaba sendo absolutamente fantástico. E é muito curioso, né? Quer dizer, todo mundo quer saber por que é que aquele deus Anubis está pesando o coração com uma pluma no outro prato da balança. Quer dizer, evidentemente que isso não tem lógica, mas tem um sentido religioso, tem uma mensagem. Isso tudo, sem dúvida, é de uma inteligência, de uma forma de ver o mundo incrível. Aqui é uma pintura mural da sociedade egípcia. Essa é a tumba de Nash, da 18ª dinastia, e mostra cenas do cotidiano. Então, a vida do cidadão egípcio, naturalmente, gente da elite, né? Envolvido com o seu cotidiano, com as suas oferendas, com o seu poder. Então, algumas coisas notáveis aí, como, por exemplo, por que eles representavam as figuras dessa forma, né? Então, essa lei da frontalidade, que é a figura de perfil, com os olhos de frente. Então, por que isso? Até hoje você não tem uma resposta para essa
pergunta. Provavelmente, anatomicamente, é mais fácil de se compreender uma figura dessa forma. São figuras esquematizadas, é uma arte simbólica. As egípcias não eram assim, né? Os egípcios não eram assim. Tá? Isso tem uma forma simbólica de representação, por isso, essa igualdade, vamos dizer assim, na representação das figuras. Uma coisa que você vai ver no decorrer da história se repetir, especialmente na Idade Média, as figuras mais importantes são grandes, as figuras do povo são pequenas, né? Esta lei áulica, que representa, em razão do tamanho, a importância das pessoas, é visível na arte egípcia. É notável como eles representam, por exemplo, a vinha, né? A feitura do vinho, que não é muito diferente do que se usou quase durante toda a produção de vinho na Europa. Né? Aí, como as aves penduradas como oferenda, na parte de cima, os egípcios adoravam esportes, principalmente a caça com bumerangue, e você vai ver isso em várias pinturas murais de hipogeus egípcios. Muito bem. O tamanho da mulher e o tamanho da filha, o tamanho dos escravos. Essa é uma realidade social que não mudou muito. Aqui também, para desmistificar um pouco as questões, né, das egípcias representadas, é uma representação pequena, ainda na tumba de Net, porque ela está muito bem conservada. Ele foi um alto dignatário da 18ª dinastia. Aqui você vê uma serva preparando as moças para a festa, para um banquete, enfim, alguma festa. Algumas coisas curiosas, por exemplo, esse perfume, esse objeto em cima da cabeça, é uma espécie de perfume que, com o calor, derrete e deixa a pessoa perfumada. Acho que banho não era uma coisa muito normal, então este perfume ajudava bastante. Essa fruta que a moça segura, isso é uma mandrágora, é uma fruta afrodisíaca. Os egípcios tinham muita ligação com essas coisas sensuais. E sempre que aparece uma cena de banquete, de festas, de danças, e eles amavam isso porque a reprodução é contínua, aparecem essas frutinhas. Bom, e a serva está nua, mas as moças estão vestidas, com todos os aparatos que lhes são devidos. Aqui é o interior de uma tumba que agora já pode ser visitada. Ela estava lacrada, estava sendo preparada para turistas. É a tumba da rainha Nefertari. Nefertari é esposa de Ramsés II, uma das figuras mais importantes do Egito. Uma quantidade enorme de obras foram construídas na época dele. Acho que Ramsés, os nossos políticos tiveram muito a ver com Ramsés. Tira a placa do anterior e põe a sua própria placa, como se ele tivesse. Né? Por isso, o Egito inteiro é Ramsés II. Fácil. Essas pinturas no interior das tumbas também nos dão informações incríveis sobre a civilização. A relação com os deuses, os textos que estão relacionados, que falam sobre a possibilidade da vida depois da morte, pedindo permissão, pedindo passagem
para que as suas súplicas fossem atendidas. Houve um momento no Egito incrível que merece um estudo muito especial e que tem muitos pesquisadores fazendo, que é a época de Akhenaton, quando houve uma tentativa de monoteísmo no Egito, e que a arte vai refletir isso também, porque ela vai se tornar mais naturalista. E isso em razão de não houverem tantas regras em cima da produção, como era na época dos sacerdotes, enfim, do controle através da religião. A arquitetura egípcia todo mundo conhece, aí as famosas mastabas da terceira dinastia, em Saqqara, infelizmente hoje não pode ser visitado, é uma zona militarizada. Aqui uma visão atual da necrópole de Gizé. Ali é um subúrbio do Cairo, né? E como estão as 3 pirâmides hoje. Essa visão mais contemporânea ajuda um pouco a desmistificar essa proposta de que podem ser os deuses astronautas, que os egípcios não tinham condições de construir. Mas se você observar a evolução da construção egípcia, você vai ver que isso é possível. E que, embora tenham tido enormes dificuldades, a passagem de uma mastaba para a pirâmide escalonada, e da pirâmide escalonada para a pirâmide propriamente dita, é fácil de ser entendido, é fácil de ser compreendido, e é possível de ser feito. Enfim, essas são as 3 pirâmides de Khufu, Khafra e Menkaure. Aqui a grande esfinge da pirâmide de Khafra. Um templo próximo a Tebas, em Deir el-Bahari, para mostrar a qualidade da construção egípcia. Isso na 18ª dinastia, é da rainha Hatshepsut. É um palácio, tumba e templo. Aqui em Luxor, também, o fato das pessoas estarem próximas é para você ter uma ideia da monumentalidade da construção. E nós estamos falando do século 23, 24 antes de Cristo. É o templo de Luxor em Tebas. Aqui uma joia da arte egípcia, que é a figurinha da Nefertiti. Essa escultura de 50 centímetros de altura, e que se encontra hoje no Museu de Berlim, é um motivo de discórdia entre o Egito e entre os egípcios e os alemães, por conta de quem é o proprietário desta obra. Os alemães juram que são eles. Bom, aí nós vamos passar para uma outra civilização, o início da civilização grega, que é a nossa origem. Então, a sociedade ocidental, filosoficamente, politicamente, depende, se apegou, se amarrou, se sustentou na filosofia, na vida, nas propostas clássicas da Grécia Antiga. Antes dos gregos, a civilização minoica e a civilização micênica estruturaram essas bases. Para que depois, se tivesse eles foram invadidos pelos dórios, foram destruídos, enfim. Mas o mar Egeu, né,
Creta, Micenas continuaram sendo fontes de informação para a cultura que vai se desenvolver, que é a cultura clássica, no século IV, do século VIII ao século IV, ou ao século III, e que é a continuação e o começo, né, da nossa orientação ocidental. Bom, aqui você tem 3 períodos na escultura que são marcados ou marcadamente definidos por como o princípio da Kalokagatia vai interferir. Quer dizer, kalos agathos, que é o belo como sinônimo do bem, e como isso estava refletido na arte. O período clássico vai ser exatamente o reflexo desta proposta. O período arcaico é um período de formação, seria o século VIII até o século VI. Então, você vê que ainda é uma escultura com algumas deficiências. O período clássico vai estabelecer o modelo. E aqui nós escolhemos de um lado, a ideia da proporção, mas mais importante que isso é o cânone, é o tamanho, a medida. Essa medida não é só 7 vezes o tamanho da cabeça, 8 vezes o tamanho da cabeça. É toda uma proporção geométrica e harmônica entre cada parte do corpo e a relação com o todo. Nós temos aí uma obra de Polícrato, que estabeleceu o cânone do século V, e uma obra de Lísipo, que estabeleceu o cânone do século IV. Essas obras são cópias, não existem as originais, quase nenhuma obra grega original existe. Nós as conhecemos através das cópias dos romanos, porque os romanos usaram a escultura grega como escola, como formação, né? Muitas delas de bronze, que depois foram destruídas para aproveitar o material, né? Isso, ao longo da história, se repetiu milhares de vezes. Destruir uma obra antiga para ser utilizado o material numa outra obra. A igreja foi mestra em fazer isso. Quando Alexandre Magno transforma a Grécia em uma das suas colônias e passa, então, a termos o Império de Alexandre Magno, o período decorrente deste momento chama-se helenismo. O helenismo é a difusão da cultura dos helenos, que, como os gregos se chamavam, habitantes da Hélade, né, por todo o mundo do Império de Alexandre Magno. Desta época, nós vamos ter exemplos fantásticos de esculturas helenísticas, e a maioria delas originais, como o caso da Vênus de Milo, no Museu do Louvre. O que você vê de diferente aí é que é uma obra, embora inspirada em Praxíteles, que foi um escultor grego importante, ela é muito mais alta, muito mais sensual, como se realmente ela tivesse de acordo com a ideia de um império imenso, ou de uma nova visão de cultura muito maior, muito mais abrangente. As 2 obras mais importantes do Louvre desse período é a Vitória Alada de Samotrácia, que você está vendo do lado de cá, e a Vênus de Milo. Obras do helenismo, ambas, e que mostram justamente essa nova visão
muito mais dramática, muito mais dinâmica do que a figura mais estática do período clássico grego. Também um grupo importante, o grupo do Laocoonte. Esse está no Vaticano e se inspirou muitos e muitos artistas, inclusive do Renascimento. Conta-se que Michelangelo teria sido um dos admiradores dessa obra de escultores de Rhodes, Agissandro, Atenodoro e Polidoro, que foram os autores desse conjunto. Se reporta a Guerra de Troia, que Laocoonte teria se insurgido contra, e aí os deuses fizeram sair do mar 2 serpentes que devoraram os filhos e a ele. Historinhas fantásticas da mitologia. Aqui também uma fotografia recente da Acrópole de Atenas, um dos documentos mais importantes da arquitetura grega. O Partenon é, sem dúvida, um ícone. E você vai ver que, ao longo da história, especialmente durante o período do neoclássico, você vai ter em toda a Europa prédios como tribunais de justiça, universidades, museus, palácios públicos inspirados na arquitetura clássica grega, passada pela romana, por causa da monumentalidade, e dominando as nossas construções europeias do século XVIII e XIX. Bom, aqui isso é um estudo de alguns dias, né, mas o destaque maior é para essa construção que sofreu todos os tipos de atentado na história, desde destruição com bombas, como transformação em igrejas. E hoje ele está aí para dar testemunho. Essa obra foi construída no século V, no governo de Péricles, depois que Atenas foi destruída pelos persas. Os arquitetos Calícrates e Ictinos usaram uma série de técnicas construtivas incríveis, como, por exemplo, para você observar o prédio de baixo para cima, sem que ele apresente deformidades. Essas deformações são colocadas nos espaços intercolúneos, no tamanho das colunas, no diâmetro delas, para que você tenha a visão da perfeição. Esse também é um estudo que vale a pena horas e horas de atenção. Existem muitos documentos sobre isso à sua disposição na bendita internet. Nesse mundo clássico, né, que nos informou tanta coisa, Roma também tem uma importância imensa. Na questão da arte, na questão da estruturação política, como se estrutura um império, como se faz isso e se consegue manter a dominação. Né? A importância da imagem, das obras como fator de propaganda. Né? Como você mostrar ao povo que você é maior, que você é poderoso, que você é o grande através de obras monumentais. Isso tudo o Império Romano foi fantástico. Enquanto dava pão e circo, eles dominaram o mundo conhecido por séculos. Aqui um exemplo fantástico do Coliseu de Roma, que todo mundo visita,
E nós escolhemos aqui algumas obras que são mais conhecidas e mais famosas para mostrar essa história se desenvolvendo de uma forma bem mais fácil, vamos dizer assim. Então, aqui você tem o Império Romano, século I, uma construção a partir das construções clássicas gregas, a partir das construções do helenismo, mas adaptadas a uma outra situação política, onde o homem não é mais a medida de todas as coisas, mas o Estado romano é a medida de todas as coisas. Então, uma coisa imensa, gigantesca e poderosa. As ordens da arquitetura grega estão colocadas aí, isso é um anfiteatro. O anfiteatro, os gregos preferiram e usaram os teatros, mas os romanos, por conta dos seus esportes, preferiram esse tipo de construção que você vai ver em várias partes da Europa. O anfiteatro de Arles também é um dos exemplos incríveis. Bom, a parte de baixo é também um pouco para desmistificar essa história das batalhas navais que aconteciam no Coliseu. Gente, a parte de baixo é onde ficavam, e você pode ir ver, visitar, as feras, os camarins dos gladiadores, depósito das armas, enfim. Há relatos de que eles teriam, em alguns momentos, representado batalhas navais, mas não fisicamente, mas como teatro, como representação. As batalhas navais, elas eram realizadas à margem do Tibre, nos castelos, nos palácios de veraneio dos imperadores, que sempre eram à margem de lagos ou de rios, e aí essas batalhas navais, como esporte ou como luta, sei lá, aconteciam. No Coliseu é praticamente impossível, é só você visitar para ver que é impossível. O modelo grego, agora transportado para o romano, só que agora ele é realista, não é mais idealista. O grego buscava um ideal de beleza, quer dizer, figuras que só existiam como perfeição e não na realidade. O romano não. O romano tem que documentar. Então, este Otávio Augustus, imperador romano, importante, senhor de todo o império, enfim. Aqui do lado, um fragmento da coluna de Trajano, que é uma forma de arte que os gregos não tinham. Os helenísticos vão ter, de uma forma muito mais mitológica, mas aqui é um documento de que Trajano venceu os dácios em algumas batalhas, que ele conquistou, que os vencidos morreram, enfim, isso tudo documentado como se fosse uma banda em quadrinhos dos feitos do imperador. Aqui também é importante, porque já no Império Romano, essas esculturas chamadas estátuas equestres, elas tinham como função honrar, ou enaltecer, ou reverenciar imperadores. Essas estátuas equestres, muitas delas, ou a maioria delas, foram destruídas durante a Idade Média. Mas como achava-se que essa estátua era de Constantino, que foi quem
enfim, através do Edito de Milão, decretou a liberdade de crença e o cristianismo como religião no Império, enfim, aí preservaram. Então, ela está como documento e passou a ser reproduzida na Idade Média, ou melhor ainda, no Renascimento, por estátuas equestres dos condottieres. Depois disso foi para a época de Napoleão Bonaparte. E isso veio para Dom Pedro I, II, III, enfim, os cavalos e os cavaleiros estão por aí. Isto é uma herança romana. O Império Romano, por razões políticas, razões econômicas, razões de fronteira, principalmente por soldados mercenários que não conseguiam impedir a invasão dos chamados povos bárbaros, porque não falavam latim, então eram bárbaros, que foram tomando conta do território europeu. Isto chegou realmente à falência do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente continua. Bom, por que houve essa fragmentação? Isso vocês conhecem, porque realmente Constantino já teve muita dificuldade de manter o império, mas Teodósio viu que era impossível. Então, ele resolveu dividir o império, metade para um filho, metade para o outro. A parte do Ocidente não sobreviveu, e a parte do Oriente continuou como o Império Romano do Oriente, que se conhece normalmente como Império Bizantino, por conta da capital Bizâncio, que depois é Constantinopla e que hoje é Istambul, e que desenvolveu uma cultura, uma arte única, incrível, fantástica, chamada arte bizantina. Na parte ocidental, merece destaque a arte românica e a arte gótica, que são períodos que vão mais ou menos do século IX, X, até o final, até o século XV. Aqui uma fotografia atual da Basílica de Santa Sofia, Hagia Sofia, em Istambul. Essa construção aconteceu no século VI, na época de Justiniano. E o objetivo era construir uma igreja que fosse a maior do mundo. Hoje é a quarta, mas a ideia é que fosse a maior. E todo um sistema construtivo de cúpulas sobre pechinas foi desenvolvido para a construção desta basílica, hoje museu. Você pode também fazer uma análise incrível desta construção, de quantas vezes ela teve que ser retomada, mas que, enfim, para se ter uma ideia, ela tem 55 metros de altura até a cúpula. Então, é uma coisa absolutamente fantástica. São duas semicúpulas e uma cúpula. É uma planta retangular que sustenta os 4 pontos dessas pechinas que, por sua vez, suportam a cúpula. Vale a pena um estudo especial sobre isso. Da arte bizantina, os mosaicos são os mais importantes. E aí você tem o mosaico do século VI, da Basílica de Santa Sofia. Bom, aqui você tem uma ideia de como são os ícones bizantinos. Essa imagem chapada, frontal, de santos, rendeu aos mosteiros
uma fortuna incalculável, que fazia com que estes religiosos